Existe um texto lá do século XVII que meio que abre a caixa preta de um dos guerreiros mais famosos e mais cheios de mitos da história. A gente vai mergulhar fundo no Bansen Shukai, o manual secreto que mostra a verdade por trás da figura do ninja. Olha, vamos fazer um exercício bem rápido aqui. Pensa na palavra ninja. Qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? Aposto que é alguma coisa que saiu direto de um filme, né? É quase sempre a mesma coisa, né? Aquela figura toda de preto, se esgueirando pelas sombras, um assassino quase sobre-humano que faz umas coisas inacreditáveis e depois, puf, some sem deixar nenhum rastro. Bom, esse é um mito que todo mundo conhece. Mas e se essa imagem estiver, sei lá, meio incompleta? E se a história real for muito mais interessante que isso? Para descobrir, a gente tem que ir direto na fonte. É o Bansen Shukai que vai ser nosso guia para a gente ir além do mito e entender a realidade do shinobi, que, aliás, é o nome original para quem a gente chama de ninja. E logo de cara, a gente já toma um susto. A primeira grande surpresa do manual é que ele fala muito, mas muito mais de filosofia e psicologia do que de técnica de assassinato. O caminho do shinobi, então, era, antes de qualquer coisa, um caminho da mente. A base de tudo, o pilar central, era o dever. Um shinobi não estava nem aí para fama ou glória pessoal. A própria vida era vista como uma ferramenta, um instrumento a serviço do seu senhor. E essa mentalidade, sabe, de autossacrifício total, que era o ponto de partida para absolutamente tudo o que ele fazia. E isso leva a gente para uma distinção que é, assim, fundamental. O manual critica o que ele chama de coragem impetuosa. Sabe aquela bravura meio sem noção? Tipo, atacar um tigre sem arma nenhuma? Pois é. Em vez disso, o que eles valorizavam era a coragem do dever, que tem a ver com planejamento, com cuidado e até com um medo razoável. No fim das contas, ser corajoso não era a mesma coisa que ser imprudente. E aqui a gente encontra um paradoxo, uma ideia que parece contraditória, mas que é central para a mentalidade shinobi. O manual diz o seguinte: numa emergência, a melhor chance de sobreviver é aceitando a morte. Parece loucura, né? Mas a lógica é que, ao largar o medo de se proteger a qualquer custo, a mente fica mais clara, mais limpa e aí sim consegue achar uma saída. Resumindo, estar preparado para morrer é o que te permite viver. Ok, com essa base filosófica toda bem estabelecida, vamos para a parte mais prática, para as habilidades do dia a dia. E olha que curioso, a mais importante delas não era lutar, era manipular, enganar, se infiltrar. A vitória perfeita para eles era aquela que acontecia antes mesmo de qualquer luta começar. Isso aqui é um ótimo exemplo do nível de sofisticação que o engano podia atingir. É basicamente um plano detalhado em 4 passos para fingir uma rendição. Pensa só, desde a primeira abordagem até fazer um juramento de lealdade falso. O objetivo era todo psicológico, usar o desejo do inimigo de ter um novo aliado contra ele mesmo, e assim abrir as portas para se infiltrar na fortaleza dele. A gente pode dizer que a paranoia era quase uma ferramenta de trabalho, uma questão de sobrevivência. O manual deixa bem claro. Desconfie de praticamente todo mundo que pode viajar por aí sem chamar muita atenção. Comerciantes, monges, artistas de rua, qualquer um deles poderia ser, na verdade, um agente inimigo disfarçado. Então, ficar de olho em tudo, o tempo todo, era essencial. Bom, deixando um pouco a parte mental de lado, vamos dar uma olhada no lado mais engenheiro da coisa. Porque o Bansen Shukai está lotado de ferramentas super engenhosas. É um lado bem prático do que eles chamavam de artes do ninjutsu. Olha só isso, por exemplo, a balsa de jarros. Não tem nada de mágico, nada de mirabolante. É pura engenhosidade. É pegar coisas do dia a dia, tipo potes, panelas, baldes, amarrar tudo e criar um jeito de flutuar, de improviso. A palavra-chave aqui era adaptabilidade. E o manual é bem específico sobre as ferramentas de infiltração, como essa Gazoo aí. Elas precisavam seguir 3 regrinhas de ouro. Primeiro, não podiam ser grandes. Segundo, tinham que ser poucas. E terceiro, o mais importante de tudo, não podiam fazer barulho. Era a furtividade que mandava no design de cada uma dessas peças. E não era só mecânica, não. Tinha química, e química bem precisa na jogada. Isso aí é literalmente uma receita para um foguete de fogo. Repara nas medidas exatas em momi e bu, que eram as unidades de peso da época no Japão. Isso aqui não é lenda, gente, é pirotecnia do século XVII. E tinha várias receitas, dependendo da distância e do efeito que eles queriam. E essa aqui é demais. Um exemplo bem surpreendente de, digamos, guerra química. A mistura do tolo. Era feita com folhas de cânhamo, e o objetivo não era matar, era incapacitar.
A ideia era só deixar o alvo confuso, meio bobo. Isso mostra que nem tudo no arsenal deles era feito para seletar. Agora, a gente vai para uma habilidade que talvez fosse a mais importante de todas para um shinobi: a coleta de informações. E como eles faziam isso? Com uma observação super afiada, tanto da natureza quanto do comportamento das pessoas. Porque, no fundo, o grande valor de um shinobi para o seu senhor não era ser um assassino, era ser um analista de inteligência. O grande desafio era: como é que se consegue tirar informações cruciais a partir de sinais bem sutis e ainda por cima de um lugar seguro, de longe? Para conseguir passar as informações de um jeito rápido, eles usavam códigos. Esse sistema aqui, por exemplo, usava símbolos quase cósmicos para descrever o formato de uma montanha. Em vez de uma descrição gigante, era só falar tartaruga negra, como está ali na tabela, e pronto. Todo mundo já sabia que a montanha era alta na parte norte. Era uma forma muito eficiente de se comunicar. O Bansen Shukai é quase um manual de análise de comportamento. Ele ensina a medir a moral, a disciplina de um exército inimigo, só observando coisas simples como o volume do barulho no acampamento ou se os guardas estão cantando. A lógica era simples: um exército barulhento, desorganizado, era um exército vulnerável. E essas habilidades iam até a sobrevivência mais básica. Essa dica aqui de como achar água usando só uma pena, por exemplo, mostra o quanto o conhecimento da natureza era fundamental. Não era mágica, era ciência prática, baseada em observar com muito cuidado tudo ao redor. Então tá, a gente juntou todas essas peças. Qual é o retrato que começa a aparecer? A imagem que o Bansen Shukai revela é com certeza bem diferente daquele guerreiro das sombras que a gente imaginava. O ponto principal é esse, olha só. O shinobi da vida real não era só um assassino. Ele era um ativo estratégico. Era um pouco de tudo, um pouco espião, um pouco engenheiro, um pouco psicólogo e também um pouco filósofo. E no fim das contas, tudo volta para a mente. Essa citação do manual resume a filosofia shinobi de um jeito perfeito. A dúvida, o medo, tudo isso nasce quando a gente pensa e racionaliza demais. O verdadeiro poder, segundo eles, vinha de uma mente limpa, decidida, sem hesitação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Depois de dar essa olhada no próprio manual do ninja, na filosofia, nas táticas de engano, na ciência da observação, fica a pergunta: qual era, de verdade, a arma mais letal deles? A espada ou a mente? A resposta talvez não seja aquela que a gente esperava no começo.